Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Leandro. Todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta terça de muito caos na cidade de São Paulo. Boa tarde, Vera. Repaginada para quem quiser conferir no YouTube da Rádio CBN. É isso. Sim, aí, estamos com imagens. Gostei. Cabelinho novo da Vera ficou ótimo, Vera, e você tem toda a razão. Hoje está sendo um dia bem difícil aqui na cidade de São Paulo, né? A gente teve esse acidente aí em uma obra do metrô, uma linha que está sendo construída, que é a linha laranja. Estamos ainda lidando, não exatamente na cidade de São Paulo, mas na região metropolitana, ainda com pessoas desaparecidas depois de deslizamentos causados pela chuva no fim de semana. Um dia bem pesado, Vera, e com outras coisas importantes acontecendo também. E aí a gente está falando lá de Brasília. Nós tivemos hoje a abertura do ano judiciário. Mais cedo a nossa reportagem trouxe a informação ao vivo, o discurso, né, do Luiz Fux. Primeira coisa notada, a ausência do presidente Jair Bolsonaro, né, Vera? A ausência do presidente Jair Bolsonaro, Cássia, que tem razões políticas e institucionais, mas cuja justificativa tem a ver um pouco com esse caos em São Paulo. Ele alegou que faria uma viagem aqui à região metropolitana para sobrevoar os locais atingidos pelos deslizamentos, pelos desabamentos em que essas pessoas morreram ou ficaram desabrigadas, e essa seria a razão pela qual ele não iria à sessão da abertura do ano legislativo no Supremo Tribunal Federal. Se fez se apresentar por ministros e pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Mas o fato real aí, a justificar essa decisão do presidente de ir a São Paulo, ao invés de comparecer à sessão do Supremo, é que ele está bastante agastado com as recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes de primeiro marcar um depoimento dele à Polícia Federal para se justificar sobre o uso de informações sigilosas de um inquérito envolvendo invasão do site do Tribunal Superior Eleitoral em uma live que fez no ano passado, e depois a recusa do mesmo ministro em acatar um recurso da AGU para que o depoimento ficasse para depois, para que houvesse uma análise anterior do plenário do Supremo a esse respeito. Então, Bolsonaro ficou muito contrariado com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, já fez referência a ela em algumas ocasiões. Ele tem procurado não passar da linha, moderar o tom, não fazer ataques diretos ao ministro, mas já deu várias declarações de que não considera a decisão correta, de que considera que sofre uma perseguição por parte de alguns ministros do Supremo, de que a corte está politizada. Então ele tem extrapolado as críticas, inclusive para o restante do tribunal, razão pela qual deu este recado. Ao não comparecer à abertura do ano judiciário, ele tinha ido nas ocasiões anteriores, mesmo em anos em que ele já tinha algum estresse com o Supremo, mas este ano não compareceu, e isso foi um fator bastante relevante dessa abertura do ano. E nós temos também, né, Vera, o discurso do ministro Luiz Fux. Fala um pouco para a gente a respeito do que ele disse, os recados embutidos ali na fala. Exato, o ministro Luiz Fux também mostrou que está aí atento do judiciário para 2022. A primeira parte, essa dos recados, que é a mais noticiosa, fala em respeito à democracia, respeito à Constituição, respeito à liberdade de imprensa, condena a polarização política e cultural da sociedade, defende as vacinas e as medidas sanitárias para o enfrentamento da pandemia. Outro recado endereçado ao presidente da República, porque esse assunto ainda vai ter desdobramentos dentro do Supremo Tribunal Federal, relativos à vacinação de crianças, etc. E fala principalmente da necessidade de que as eleições se deem no ambiente de normalidade democrática, que o resultado seja respeitado, que os adversários sejam respeitados e não que haja uma tentativa de aniquilação de quem pensa diferente, que o debate público se dê em termos também eles dentro da democracia e dentro do que preceitua
a Constituição. Então, todos esses recados, cada uma dessas partes do discurso do ministro Fux, você pode pegar e pensar um evento, um acontecimento recente que mostre a que ele está se referindo. Então, quando ele fala de vacinas e da necessidade de ações coordenadas para garantir a saída da pandemia, o Supremo teve de julgar em várias ocasiões tentativas do governo de ou não fornecer as vacinas ou boicotar medidas sanitárias. Quando ele fala em respeito à democracia, há inquéritos no próprio Supremo que investigam atos democráticos e distribuição de fake news contra ministros da Corte. Então, quando ele fala em respeito ao resultado das eleições, tem toda a investida do presidente da República contra a urna eletrônica, contra o voto, contra a lisura da justiça eleitoral. Então, é algo que está incomodando os dois lados, tanto o Bolsonaro quanto o próprio Supremo, e com certeza a gente vai assistir a novos capítulos desse embate nesse ano eleitoral tão tenso e tão complicado. Sem dúvida, Vera, muito obrigada pela sua participação de hoje. Mais tarde, tem mais Vera Magalhães no Ponto Final. Vamos ouvir e amanhã ela volta aqui ao CBN Brasil. Até lá. É isso, Cássia. E hoje, nesse dia complexo, eu faço 1 ano de CBN. Foi em 1º de fevereiro do ano passado que eu estreiei. Que boa lembrança. Sim, 1 ano de Viva Voz. Voz. Aqui por muito tempo. Que alegria. 1 ano de Viva Voz com a Vera Magalhães em dose dupla todos os dias aqui na nossa programação. Parabéns, Vera. Obrigada. É muito bom estar com vocês aqui todos os dias. Bom ser nossa colega e bom ouvir também a Vera Magalhães. Muito bom. Parabéns. Tchau, gente. Tchau, até amanhã. 1h43, daqui a pouquinho, Teco Medina vem aí.